Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nesta semana, a gente encerra aquela série ali de 1 aos Coríntios, capítulo 3, onde Paulo está combatendo o espírito faccioso, o espírito de contenda na igreja. Ali, aquelas raízes, ali onde estava se originando o sistema denominacional. E então, nesta parte conclusiva, a gente vai analisar, vamos ver por quê. Depois de ele falar sobre lavoura de Deus, edifício de Deus, o fundamento da nossa fé, as obras usadas, ou seja, o material usado na construção do nosso edifício espiritual, ele fala aqueles que suas obras são figuradas como elementos vegetais, madeira, feno e palha. E então, para a aprovação ou reprovação, aliás, é claro que aqui já está clara a reprovação, porque ele disse que as nossas obras, elas serão testadas, elas passarão pelo fogo. E então ele disse, olha, se a obra de alguém não permanecer, porque ele estava simplesmente completando a madeira, o feno e a palha iria queimar ou vai queimar mesmo. E então ele disse, o tal será salvo como que pelo fogo. No entanto, a gente é despertado depois disso a perguntar, o que quer dizer isto? As obras do elemento que seguiu ao Senhor, elas se queimam. No quesito recompensa, no quesito galardão, o elemento foi reprovado. Mas aí vem o lado mais sagrado. O tal será salvo como que pelo fogo. Aí vem aquele ponto que a gente vai estudar nesta semana. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Aquele que destruir o santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá. Complexo, né? Mas, ao mesmo tempo que complexo, rico em lições. Que pena que já virou um padrão, um costume, principalmente quando você vai na inauguração de um templo. Ah, quanta infantilidade! Estamos inaugurando, Senhor, a tua casa. Às vezes um templo simples, ou pode ser um templo suntuoso. Ah, Deus não habita naquele ou nesses templos. Não chame, aprenda a não chamar templo
de casa de Deus, lembre daquela outra situação em que o apóstolo Paulo disse, claro, casa de Deus sois vós. E lá em Hebreus, quando naquele livro que presumivelmente foi escrito também por Paulo, ele menciona Moisés que estava dirigindo o povo de Israel no deserto. Ele faz menção do ministério de Moisés. Ele diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ali nem templo não existia ainda. E ele vai completar depois, dizendo que casa de Deus sois vós. Que privilégio para nós, mas que responsabilidade também, porque o apóstolo fala logo em seguida que nós somos santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Aquele que destruir o nosso corpo, Deus o destruirá. Existem muitas maneiras de construir, mas múltiplas maneiras também para destruir o nosso corpo. O templo do Espírito Santo, ele pode ser destruído por uma vida pecaminosa. Existem tantas pessoas destruindo seus próprios corpos que foram feitos para ser santuário de Deus, habitação de Deus. É só olhar o zelo de Deus lá no Éden, quando Adão, que após Deus criá-lo, na realidade que foi criado do pó, mas imagine a perfeição daquele homem, daquele boneco, parecia um boneco ali. Mas faltava o principal, faltava a vida. E Deus, com muito amor, com muito zelo, ele querendo ter o seu representante na terra, ele chegou nas narinas do homem e soprou o quê? Soprou ali o seu espírito. E o texto diz que Adão tornou-se alma vivente, isto é, ele recebeu vida. Esta vida foi a vida de Deus. Tudo começou ali. E nesta parte conclusiva de nosso tema, veremos a preciosidade, a profundidade que é tudo isto. Pois, lembrem que a mulher samaritana, naquele diálogo com Jesus, ela estava confusa. Mestre, olha, a gente adora neste monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. E o que o Senhor me diz? Ele disse, olha mulher, vai chegar o tempo em que nem aqui, nem lá, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Concluindo, o contato de Deus, o testemunho de Deus comigo, com você, não é no meu corpo, mas é no meu espírito. Ali que ele veio contactar, que ele vem contactar comigo.
Nos próximos vídeos descobriremos a magnitude deste segredo maravilhoso. Somos o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! Amém e amém.